Capítulo 18. Vamos começar! Você poderá aprender coisas novas a qualquer momento de sua vida, se estiver disposto a ser um aprendiz. Se você aprender realmente a ser um aprendiz, o mundo todo estará a seu alcance. Bárbara Sher. Saímos às 4 pela porta dos fundos e fomos para a casa de hóspedes que Robert e eu havíamos transformado em escritório caseiro. Era lá que passaríamos os próximos 2 dias. Sentamo-nos à pesada mesa de reunião de madeira. Havia uma pilha de blocos de rascunho e um porta-lápis cheio de canetas bem no meio da mesa. Isto está parecendo totalmente formal, comentou Leslie. Por onde começamos? Sua razão decisiva. Vamos começar discutindo as razões pelas quais cada uma de vocês está aqui, porque resolveram fazer o que for necessário para se libertarem financeiramente. Bem, minha razão, vocês já sabem, porque a contei assim que começou Tracy. Talvez a venda da empresa em que trabalho tenha sido a melhor coisa que podia me acontecer, porque me alertou para o fato de eu não ter, até agora, assumido o controle de muitos aspectos de minha vida, especialmente os fatores referentes a trabalho e dinheiro. O que, de fato, me alertou foi a percepção de que, assim que a venda foi Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 19, segunda prova anunciada, passei a esperar que meu futuro seja decidido por pessoas que eu nem sei quem são. Passei a ser apenas um nome numa lista, que essa gente pode riscar a qualquer momento. Portanto, minha razão para estar aqui é que não quero estar novamente nessa situação. A vida é minha e de agora em diante, vou decidir como será meu futuro. E minha primeira decisão é assumir o controle de meu dinheiro. Hoje entendo que, trabalhando por aquele salário mensal, eu era, na verdade, controlada pelo dinheiro, e não o contrário. Leslie foi a seguinte: já contei aqui em qual é minha razão, numa das vezes em que conversamos, e ela é muito simples. Quero apenas pintar. Pintar eleva minha alma. Sinto-me feliz, confiante e cheia de vida quando estou na frente de meu cavalete, com um pincel na mão. Mas, como tenho de passar tanto tempo no emprego, disponho de cada vez menos tempo para fazer aquilo que me atrai. Esta é minha razão, por simples que ela seja. Olhamos então para Pat. Eu estava curiosa para saber o que Pat iria dizer, porque, para ser honesta, ficará muito surpresa com o fato de ela ter chegado atrasada. Tenho pensado muito desde o nosso primeiro almoço, começou Pat calmamente. Foi durante aquele almoço que percebi que grande parte de minha vida consiste nos sonhos e objetivos de todo mundo, e não nos meus. Eu estava apoiando a vida de meu marido e de meus filhos, deixando minha própria vida totalmente em segundo plano. Depois de nosso almoço em Nova York, decidi colocar minha vida em primeiro plano e comecei a me perguntar o que realmente quero. E a resposta me surpreendeu. Nossas conversas sobre investimentos despertaram meu interesse. Como vocês sabem, adoro pesquisar e desenterrar os fatos. E foi isso que eu fiz. Entrei na internet e comecei a aprender como funciona o mundo dos investimentos. Fiquei fascinada. Entrei em vários sites e informei-me sobre ações, opções, imóveis, investimento em empresas privadas, metais preciosos e assim por diante. Passei horas na frente do computador, sorvendo todas essas informações. Mas fiz isso meio escondida. Vamos começar. 189 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 19, segunda prova. A ninguém, nem mesmo a meu marido. Aí veio a parte mais difícil. Como já disse a vocês, meu marido toma todas as decisões financeiras importantes e minha preocupação era que ele não me levasse a sério e houvesse uma grande briga acerca de dinheiro, se eu contasse tudo a ele. E continuou: então, resolvi contar a verdade. Disse a ele como eu sentia que estava apenas apoiando todo mundo e que queria fazer algo por mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu queria me colocar em primeiro lugar, só para variar. Disse a ele que hesitar em falar de nossas finanças, porque o dinheiro sempre foi um assunto da área dele. Expliquei o que havia aprendido na internet e disse que queria começar a investir, não como um passatempo, mas sim como uma atividade permanente.
Disse que ainda tinha muito que aprender e que iria adorar se ele me incentivasse. Aí prendi o fôlego e fiquei esperando a resposta. E ele topou a proposta. Perguntei bem que eu queria que tivesse sido assim, respondeu Pat. Mas não, ele ainda não está me apoiando plenamente, embora eu esteja certa de que virá a fazê-lo. Tenho fé suficiente para ir adiante sem esse apoio. Ele é do tipo que precisa ver para crer. Quando eu puder mostrar os resultados, tenho certeza de que ele se juntará a mim. Ele se sente atualmente tão ligado ao trabalho que é tudo o que ele consegue enxergar. Eu não diria que está feliz com isso, mas é ele quem sabe. Quanto mais ele trabalha, menos parece gostar. Quero mostrar a ele outra opção que considero muito melhor. Portanto, estou fazendo isso por mim, mas também por ele. Acredito sinceramente que, no longo prazo, isso irá fortalecer nosso casamento, o que será a maior de todas as recompensas. Puxa, que bom para você, aplaudiu Leslie. Meus parabéns! Tudo isso me parece uma razão excelente, complementou Tracy e é mesmo, concordei. E tem de ser uma razão sólida, porque será ela que permitirá a você atravessar os tempos difíceis, quando as SAS não saírem conforme o planejado ou você começar a duvidar de si mesma, ou ainda quando os outros questionarem o que você está fazendo. É sempre mais fácil desistir. Vocês todas precisam ter motivos irresistíveis para querer isso. Muito bem, Pat, 190 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 19, segunda prova 2. Onde você está atualmente? Antes de chegarem ao ponto que desejam, vocês têm de saber onde é esse, então agora, eu disse. Dá para imaginar alguém que entra num táxi sem saber para onde quer ir? Essa pessoa não chegaria a parte alguma ou passaria o dia rodando em círculos. Então, o que vocês têm de fazer em seguida é descobrir onde estão atualmente em termos financeiros. Qual é a sua atual situação financeira? E há um jeito fácil de descobrir isso, garanti a elas. Já discuti isso com Janice, na última vez em que nos encontramos. A pessoa tem de saber primeiro qual é o tamanho de própria riqueza. Ah, não. Pode parar por aí que eu já estou deprimida, gemeu Leslie. Riqueza não é uma palavra que eu usaria para descrever minha situação. Não pude deixar de rir. Aqui está a definição de riqueza na qual me baseio. Se você parasse de trabalhar hoje, quantos dias você conseguiria sobreviver financeiramente? Em outras palavras, qual é o tamanho de sua riqueza em termos de dias, meses e anos? Repassamos o mesmo processo que eu havia posto em prática com Janice, capítulo 11, a fim de calcular a riqueza de cada uma das presentes. O que aconteceu foi o seguinte: Pat, Tracy e Leslie elaboraram relações das despesas mensais de cada uma. 2. Em seguida, as três totalizaram quanto tinham em poupança, certificados de depósito e ações, tudo que pudesse ser imediatamente vendido ou liquidado, e quanto fluxo de caixa geravam esses investimentos. 3. Então, todas fizeram o cálculo. Renda, etapa 2, dividida pelas despesas mensais, etapa 1, igual sua riqueza. Foi então que começou a choradeira. Não tenho certeza do que esse número final quer dizer, lamentou-se Leslie, mas não me parece nada bom. Vamos começar. 191 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 19, segunda prova. Minha conta deu 7,2, disse Tracy. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que sua riqueza dá para 7,2 meses. Se você parasse de trabalhar hoje, conseguiria sobreviver financeiramente durante 7,2 meses. Passados esses 7,2 meses, você teria de gerar mais renda. Isso é pouco mais que umas férias prolongadas, lamentou-se. Se eu fosse você, não ficaria aí reclamando, retrucou Leslie. Minha conta deu 0,6. Isso quer dizer que eu não conseguiria sobreviver nem um mês. Acho que levei bomba nessa prova. Eu ri. Não existe nenhuma resposta certa ou errada. A sua resposta é simplesmente a sua resposta.
A finalidade deste exercício é apenas saber onde você está atualmente. E agora todas vocês sabem. Pat pegou a deixa, tanto quanto eu posso imaginar, já que não tinha certeza do exato valor em dólares de nossas economias e investimento S, o que já revela o pouco que sei de nossas finanças. Calculo que a riqueza minha e de meu marido duraria aproximadamente 10 meses. O que é um pouco vago, uma vez que tenho como fato garantido que meu marido continuará trabalhando. Mas e se ele não pudesse mais trabalhar, por algum motivo? Aí não demoraria muito para que tivéssemos de arranjar outras fontes de renda para minha família, como, por exemplo, eu arranjar um emprego em período integral. E seria quase impossível sustentar nosso padrão de vida, sendo eu uma jornalista que não trabalha há 17 anos. 3. Seu plano, onde você quer chegar e como quer chegar lá. Agora todas vocês sabem onde se encontram. Parabéns, disse eu, o próximo passo será decidir aonde vocês querem chegar. E, para fazer isso, vocês terão de responder a 2 perguntas. E quais são elas? Perguntou Pat. A primeira pergunta é: você vai investir visando ganhos de capital ou fluxo de caixa? Vocês se lembram que já discutimos isso? Quando ao menos 192 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 19, segunda prova Quem investe, geralmente o faz de olho no fluxo de caixa ou nos ganhos de capital. Se você investir em ações, seu objetivo primordial é o ganho de capital. Você quer que as ações se valorizem, de forma que você possa vendê-las por um valor maior que aquele que elas custaram. Se você comprar uma casa, reformá-la e vendê-la imediatamente, estará investindo em busca de ganhos de capital. Por outro lado, se você comprar uma casa e, em seguida, alugá-la, estará investindo em busca de fluxo de caixa. As ações que pagam dividendos também constituem investimentos que visam um fluxo de caixa. Para mim, as 3 palavras que mais gosto são fluxo de caixa. Enquanto esse fluxo de caixa estiver entrando, serei livre. O que quero é simplesmente comprar ou criar ativos que, no fim de cada mês, gerem um fluxo de caixa positivo. Esta é a minha fórmula. Tracy observou corretamente, sei que não quero trabalhar durante toda a minha vida. Ou pelo menos não quero fazer o que estou fazendo agora. E, pelo que vejo, se eu comprar e retiver investimentos que me ofereçam um fluxo de caixa mensal, e continuar fazendo isso, irei acumular cada vez mais fluxo de caixa e, com o tempo, poderei parar de trabalhar, porque, enquanto mantiver esses investimentos, o fluxo de caixa continuará entrando mês após mês. Por outro lado, se todos os investimentos feitos visarem aos ganhos de capital, terei de vendê-los, para que se transformem em dinheiro. E terei de continuar comprando e vendendo, a fim de aumentar minha renda. Ainda por cima, acabarei aparentemente ficando com um volume finito de dinheiro, do qual terei de extrair meu sustento. Terei de acumular muito dinheiro para me sustentar até a minha morte. São 2 estratégias realmente diferentes. Exatamente, repliquei. Mas entendam, por favor, que não estou dizendo que uma estratégia é melhor que a outra. O fluxo de caixa é a fórmula que utilizo. Comecei a investir visando o fluxo de caixa ainda em 1989. Por volta de 1994, Robert e eu ficamos financeiramente livres. Vamos começar. 193 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 19, segunda provão. Primeiro peso é a avaliação realista de sua atual situação. O segundo é decidir aonde você quer chegar. Graças ao fluxo de caixa proveniente de nossos investimentos. Não estou falando de acumular vastas riquezas. Estou falando de você ser livre para continuar fazendo o que realmente gosta de fazer. Vou dizer mais uma coisa. Invisto principalmente em imóveis. E por quê? Porque adoro os imóveis. Adoro examinar propriedades imobiliárias. Adoro analisá-las e identificar o lado positivo de cada uma. Adoro descobrir como aproveitar ao máximo uma propriedade. O fluxo de caixa.
Vocês terão de descobrir qual é o tipo de investimento que mais lhes agrada ou, então, dificilmente terão sucesso. Tenho uma amiga que eu vi incentivando há mais de um ano a investir em imóveis. Ela nunca seguiu meus conselhos. Certo dia, ela assistiu a uma palestra sobre como negociar opções de compra de ações e deixou-se fisgar pela ideia. Hoje, ela negocia com sucesso opções de compra de ações. Adora o que faz, por isso mesmo, é muito bem-sucedida. Consequentemente, é importante escolher o tipo de investimentos mais adequado para você, o tipo que você adora. Segunda pergunta, repassei a lição. Então, a primeira pergunta que vocês terão de responder é: quero fluxo de caixa ou ganhos de capital? A segunda pergunta é: qual é meu objetivo? O meu é ser 100% livre, interrompeu Leslie. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Não preciso de uma enorme mansão ou de carros luxuosos. Só quero pintar. Detesto ter de me preocupar com dinheiro. Detesto que me digam a que horas tenho de chegar ao trabalho. Quero ter certeza de que estarei financeiramente livre pelo resto da vida e não precisarei trabalhar, se não quiser. Eu já resolvi, vou investir visando fluxo de caixa. Quero fluxo de caixa suficiente para pagar todas as minhas despesas. E minhas despesas totalizam $5.200 por mês, o que significa que preciso de um fluxo de caixa de $5.200 mensais. Esse é meu objetivo. Um objetivo muito claro, comentou Pat. Agora vou dizer uma coisa que não combina muito comigo. Não cheguei aqui com um objet-194 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 19, segunda prova vou na cabeça. Queria apenas começar a investir e continuar acumulando investimentos. Mas agora, depois que fiz aquele exercício, descobri que, somando o salário de meu marido e nossa poupança, temos dinheiro suficiente para durar apenas um ano. Tenho de pensar mais nisso. Quem sabe o que o futuro nos reserva? É evidente que não estou preparada se acontecer algum imprevisto. Tenho de analisar tudo isso com mais atenção. Como chegar lá? Mas agora que descobri meu objetivo, como é que chego lá? Perguntou Leslie impacientemente. É aqui que começa a sua lição de casa, respondi. Agora você vai elaborar o plano que a levará até o seu objetivo. Como você quer chegar lá? Existem tantas formas de investimento que a sua primeira tarefa será descobrir qual é a forma de investimento primordial que a deixa entusiasmada. Não existe nada pior do que ficar estudando um assunto no qual você não está interessada. Isso me lembra os tempos do ensino médio, quando eu era obrigada a estudar disciplinas como trigonometria. Eu não conseguia entender como poderia vir, algum dia, a utilizar aquilo fora da sala de aula. Acho que foi por isso que levei bomba em biologia, suspirou Tracy. Ficar dissecando uma rã não era exatamente minha praia. Pat se intrometeu. Vocês agora vão rir, porque o que vou dizer tem tudo a ver comigo. A pesquisa que realizei nestes últimos meses me deu uma lista dos diversos investimentos que estão disponíveis. Mandei essa lista para Kim, por e-mail, e ela acrescentou alguns investimentos. Fiz uma cópia dessa lista para cada uma de nós. Ninguém vai rir, Pat, disse Leslie. Você fez muito bem. Obrigada. Segue-se a lista de investimentos elaborada por Pat. É claro que existem outros investimentos além daqueles incluídos na lista, mas a relação é um bom exemplo do que está disponível. Vamos começar. 195 campos. Em Mulher Rica, 1207, capítulo 19, segunda prova tipos de investimentos imóveis, casas imóveis incluindo mais de uma unidade residencial, desde casas geminadas até grandes edifícios de apartamentos, edifícios de escritórios, lojas de rua e em shopping centers, armazéns, terrenos e terras, valores mobiliários, ações, opções, títulos de dívida pública e privada, fundos de investimento, títulos do Tesouro Nacional, fundos hedge, empresas privadas, onde você pode envolver-se ativamente ou participar apenas como investidor passivo, franquias, redes de marketing,
você monta uma empresa e também recebe uma renda passiva proveniente dos autônomos que participam da rede, commodities, metais preciosos, gasolina, petróleo. 196 Mulher Rica Campos. M. Mulher Rica, 1207, capítulo 19, segunda prova: trigo, açúcar, carnes, milho, etc. Mercado de câmbio, invenções, propriedade intelectual. Observação: as definições desses investimentos poderão ser encontradas no glossário trazido no fim deste livro. Pett assinalou os 3 tipos primordiais de investimentos: imóveis, valores mobiliários e empresas. Expliquei. E, como vocês podem ver por essa lista parcial, há uma infinidade de outros investimentos. Pode-se investir até em atletas promissores, atletas que não têm meios para chegar aos grandes times. O investidor financia o treinamento, as viagens e a participação nas competições. Se o atleta chegar ao profissionalismo, o investidor ficará com uma porcentagem dos proventos desse atleta. Ao que parece, pode-se investir em praticamente tudo, comentou Tracy. Mas, depois que souber no que você quer investir, como será exatamente o plano? De que forma podemos descobrir como chegar lá, para usar suas palavras? Essa é uma boa pergunta, porque as pessoas tendem, com frequência, a elaborar planos mais complicados que o necessário, quando ouvem falar em elaborar um plano. A expressão "como é que você quer chegar lá" significa decidir aquilo que se segue. Qual será meu investimento primordial? Você pode investir em mais de um tipo de investimento, não colocando todos os seus ovos em uma mesma cesta, mas eu descobri que tenho mais sucesso quando concentro a maior parte de meu tempo e de minha energia num só tipo de investimento. Vamos começar. 197 Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 19, segunda prova 2. Escolhi da categoria de investimento. Em que tipo de produtos devo me concentrar? Se você optar por investir em ações, por exemplo, em ações de que setor vai se concentrar? Qual é a área na qual você vai se especializar? Se eu me concentrasse, por exemplo, nas ações de empresas de tecnologia, fracassaria redondamente porque elas não me interessam e não sei quase nada a respeito de tecnologia. Se eu optasse por outro setor, talvez desse o máximo de atenção às ações de empresas do setor imobiliário. Se o investimento escolhido tiver sido os imóveis, existem casas, prédios de apartamentos, edifícios de escritórios, centros de compras, etc. Escolha um assunto no qual você possa se especializar e concentre-se nele, principalmente se estiver apenas começando. Depois que se sentir à vontade nesse tipo de investimento, escolha aquele no qual vai se concentrar em seguida. 3. Qual será o prazo à minha disposição para atingir meu objetivo maior? E o prazo para os objetivos menores, a caminho do grande objetivo? Isso é realmente tudo o que você precisa saber quanto a expressão "como é que você quer chegar lá", concluí. Se quiser, você poderá tornar tudo mais complicado, mas não aconselho elaborar um plano cuja elaboração seja tão longa e detalhada que você acabe adiando o projeto eternamente. Qual era seu plano quando você começou? Perguntou Leslie. Eu sorri. Robert e eu elaboramos um plano amplo e profundo, para nos tornarmos financeiramente livres, e o plano foi o seguinte: comprar 2 imóveis para locação por ano, durante 10 anos. Esse foi nosso plano. Concentramo-nos em residências unipessoais. Decidimos que, no prazo de 10 anos, seríamos proprietários de imóveis e que o fluxo de caixa proveniente desses imóveis seria maior que nossas despesas vitais. Foi esse o plano todo. E vocês conseguiram? Perguntou Tracy. Sim, respondi. Mas não no prazo que havíamos estabelecido originalmente. 198 Mulher Rica Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 19, segunda prova. Minhas 3 amigas pareceram um pouco decepcionadas. Depois que comprei aquela primeira casinha de 2 quartos e um banheiro, compramos uma segunda e uma terceira. Durante o processo, descobrimos que comprar um edifício com várias unidades dá o mesmo trabalho de comprar uma casa. Portanto, em vez de demorar 10 anos para comprar as 20 unidades que havíamos planejado, compramos as 20 em apenas 18 meses.
Assim que soube, mos onde estávamos e aonde queríamos chegar, e mantivemos-nos, só foco, o plano todo começou a avançar muito mais rapidamente do que jamais havíamos pensado que seria possível. Passamos o resto do dia estudando, conversando, escrevendo, desenhando, telefonando e pesquisando na internet, conforme cada uma ia elaborando seu respectivo plano de investimentos. Ao fim do dia, Leslie, Pat e Tracy já haviam colocado seus objetivos por escrito, conseguindo um excelente ponto de partida para dar início aos planos. Ficaram todas contentes com o que haviam conseguido. A certa hora, Leslie olhou para o relógio de parede e riu: não acredito. São quase 7 da noite. Estávamos tão envolvidas nisso que esquecemos o tradicional almoço das meninas. E que tal um jantar das meninas? Perguntou Pat. Quando você montar seu plano, 1. Identifique o seu objetivo. 2. Faça a si mesma 3 perguntas. Qual será minha forma de investimento primordial? Em que tipo de produtos vou me concentrar, nessa categoria de investimentos? Qual será o prazo para eu atingir meu objetivo primordial? Vamos começar. 199 campos. Em Mulher Rica, 1207, capítulo 19, segunda prova.